Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafo, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semiadap, na cidade de Santana, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Lucifrancis Barbosa Tavares. Lição de número 1, para o dia 5 de julho de 2020. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma por 2 anos em uma prisão domiciliar, ele escrevera 4 cartas para orientar as pessoas para a qual ele estava escrevendo. E, dentre elas, foi esta carta aos Efésios. Éfeso, nós sabemos que foi uma cidade que foi fundada em 1050 a.C. e ela veio se projetando por todo esse tempo, e no tempo do Império Romano já era uma metrópole bem desenvolvida. E, apesar de nesta cidade ter o maior anfiteatro do mundo, que cabia cerca de 25.000 pessoas, e ter também arenas, uma arena onde os gladiadores lutavam, os animais lutavam, animais com animais, pessoas ou homens com animais, e assim era que se formava esta cidade na sua área de diversão, dos seus pontos históricos. No entanto, no tempo de Paulo, ela já contava com uma população de 500.000 habitantes, e Paulo estava preso naquela cidade de Roma. E nesta cidade de Éfeso, com todas essas maravilhas que haviam, como até eles idolatravam a deusa Diana, tinha um templo a Ártemis, e eles viviam disso, Paulo pregou contra a idolatria, e por essa razão e outras, ele foi preso naquela cidade de Roma, domiciliar, em uma prisão domiciliar, por 2 anos. E Paulo, mas só que também nesta cidade de Éfeso havia uma igreja, havia um povo comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, que aceitara Jesus como Salvador, mas estava passando por uma situação precária, faltava-lhes orientações doutrinárias. Então Paulo construiu esta carta da prisão, ministrando ao coração daquela igreja. E esta carta, ela tem 6 capítulos e 155 versículos para a nossa edificação. No capítulo 1, o apóstolo Paulo mostrou para aquela igreja que as bênçãos de Deus, que Deus é que abençoa a todos nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 2, Paulo ministrou que a salvação é pela graça, quando declarou no capítulo 2 e versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E no capítulo 3, Paulo provou para aquela igreja que ele fora chamado para pregar a palavra de Deus aos gentios, a todos os povos que não eram ainda judeus. Portanto, Paulo ainda ministrou para aquela igreja, no capítulo 4, que a igreja precisava viver uma unidade cristã, todos falassem o mesmo pensamento, um só propósito, declarando que havia um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só Espírito, e que todos deveriam falar a mesma linguagem. E ele, o apóstolo Paulo, ainda no versículo 11 desse capítulo 4, ele disse que Deus mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para
profetas, outros para pastores e doutores, visando com isso o aperfeiçoamento dos santos. Logo, esta carta foi endereçada para que os irmãos pudessem entender bem a palavra, e Paulo ainda acrescentou no capítulo 5, mostrando para aquela igreja os deveres domésticos, os deveres do lar, que o marido deve amar sua esposa, a esposa deve ser obediente a seu marido, que os filhos devem obedecer a seus pais, e que os pais devem orientar, ensinar a criança no caminho em que deve andar. Paulo deixou claro que existe uma armadura de Deus, e no capítulo 6 ele mostrou para aqueles irmãos que as armaduras de Deus são o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a preparação, calçar os pés no evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, precisamos continuar neste propósito, entendendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E por isso que Paulo declarou na sua carta, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo disse ainda: orai sem cessar e sejais abençoados em o nome de Jesus. Neste momento, receba uma oração de fé em sua vida. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, neste momento estendemos as mãos para abençoar este irmão que está agora voltado para esta mensagem e que está participando da palavra do Senhor. Este irmão que é inscrito no canal, este irmão que está congregando, que está se esforçando, que está se dedicando na palavra, que ele possa também ter em sua vida as armaduras de nosso Deus, em o nome de Jesus, que a sua casa seja ricamente abençoada em nome de Jesus.